Bom dia, Shalom Adonai. Queridos, nesta manhã quero poder compartilhar com vocês algumas coisas daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. A visão desta igreja, comunidade da família, ela está ligada a homens de governo, né? Nós temos ministrado sobre isso e eu quero falar com você que é homem de governo. Como governar aquilo que o Senhor tem dado a você, liberado para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Eu quero começar com uma palavra que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Logo todo aqueles que está em Cristo se tornou uma nova criatura. A velha vida acabou e a nova vida teve início. Então as coisas velhas se passaram e eis que faço tudo novo. Queridos, essa palavra ela é muito poderosa. Quando o apóstolo Paulo está falando isso em carta aos Coríntios, ele está dizendo: olha, tudo aquilo que vocês viveram até aqui faz parte da vida, faz parte de tudo aquilo que vocês já viveram. Mas quando você tem um encontro real com Cristo, você se torna uma nova criatura. E pela esta manhã eu estava meditando em algumas coisas, porque assim, eu começo em uma oração falando com Deus, e na medida que eu vou falando alguns assuntos, o Espírito Santo vai nos trazendo a resposta para aquilo que nós estamos falando. E nesta manhã eu estava falando exatamente com o Senhor, pedindo a Ele que nos desse, uma unção, uma revelação, não é como liderar, mas é como administrar. E nós somos administradores, homens de governo são, na verdade, administradores. E nós precisamos entender, queridos, que durante muito tempo da nossa vida, nós aprendemos a administrar problemas. Nós sempre fomos administradores de problemas. A gente está com um problema, de repente a gente resolve aquele, aparece outro e temos outro e temos, então você vai ter problema na sua casa, você vai ter problema no seu trabalho, você vai ter problemas na sua vida financeira. E eu estava exatamente falando sobre estas coisas, pedindo a Deus que me desse a oportunidade de entender e de administrar aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, as coisas que o Senhor tem dado, as bênçãos. Às vezes, por ser um homem que administra problemas, nós não conseguimos liderar ou saber lidar com aquilo que o Senhor tem nos dado. E muitas vezes o Senhor tem nos abençoado de uma forma grandiosa e poderosa. E o que nós fazemos? Pegamos aquilo e misturamos aos problemas. E aí nós não conseguimos detectar, nós não conseguimos entender o que Deus está fazendo na nossa vida. E aí a gente dá a impressão que Deus nunca está fazendo nada, que tudo que Deus vai fazer na nossa vida é em vão, torna-se em vão, né? Então eu estava dizendo: Senhor, eu preciso resolver alguns problemas, até mesmo de ordem financeira. É logicamente que nós precisamos aprender a administrar isso, administrar a nossa vida financeira. E aí quando nós temos a fartura, nós não sabemos, então gastamos de qualquer jeito, não pedimos a instrução ao Espírito Santo, como gastar, como fazer. Mas quando o problema existe, aí nós recorremos a Ele, nós queremos pedir a Ele: olha, nos ajuda. Então eu estava pedindo exatamente isso, dizendo: Senhor, existem alguns problemas que precisam ser resolvidos, mas também há alguns recursos que chegarão e que estarão à minha mão. Então qual era o meu pedido, qual era a minha petição? Que os recursos entrando na minha mão, que eu soubesse, que eu saiba, administrá-los de uma forma poderosa, de uma forma correta, aonde colocá-lo, para não colocar naquilo que muitas vezes ainda não é hora. Nós precisamos entender uma coisa: há muitos anos atrás o Senhor me deu uma palavra sobre o que é prioridade e do que é urgência. Então você precisa entender isso, você precisa saber diferenciar o que é prioridade. Prioridade você não muda,
Prioridade você não mexe. A prioridade ela sempre vai estar em primeiro lugar. Por isso se chama prioridade, primeiro. Amém? E a urgência, na verdade, ela vem, né? A emergência, a urgência, ela vem gritando naquele momento, querendo tomar o lugar da prioridade. Então, o urgente, ele tem uma certa urgência, mas ele pode esperar. A prioridade não. Então, se você permitir que aquilo que está ali naquele momento apareceu, é urgente, tem que ser feito, então muitas vezes você toma decisões erradas. Você começa a lidar com as urgências, com as emergências e vai deixando as prioridades para trás. E isso não pode. Prioridade é prioridade. Então era exatamente sobre isso que eu estava falando naquele momento com o Espírito Santo e dizendo, olha, vai vir os recursos, eles tendem a vir, né? Que é o nosso salário, que é o nosso sustento, mas se eu não souber lidar com ele, administrar, as coisas que estão vindo como urgência vai impedir que eu faça exatamente o que tem que ser feito como prioridade. Então, me mantenha dentro de um padrão, dentro de uma situação de entendimento, de administração, para poder colocar cada um no seu devido lugar da maneira correta. Então, queridos, como homens de governo, nós precisamos aprender a administrar aquilo que o Senhor tem dado nas nossas mãos. Amém? Então era isso que eu queria falar nessa manhã, e as coisas velhas, elas já passaram. Aquele velho homem, aquela velha situação, aquela velha maneira de administrar problemas, né? Durante anos nós fomos apenas administradores de problemas. A gente só sabia administrar, pega um problema aqui, joga para lá, pega outro, joga para cá e nunca resolvia, né? Mas hoje não. Hoje nós somos uma nova criatura, somos uma nova pessoa, temos uma visão a qual o Senhor nos deu como homens de governo, como homens que vai saber administrar a sua casa, a sua vida, a sua situação financeira. Amém? Eu espero que você tenha esse entendimento e que o Espírito Santo de Deus toca o teu coração, que o Espírito Santo de Deus fale contigo assim como falou comigo nesta manhã, me dando algumas instruções, me dando algumas oportunidades. Você precisa entender que Deus te dá oportunidade. A oportunidade não é para ser perdida, é para ser pega e ser transformada ela em estilo de vida. Amém? Então, ouça a voz do Espírito. Não faça nada precipitado, não precipite as coisas. Amém? Não precisa se precipitar. Pode trabalhar com tranquilidade e certamente o Senhor estará te abençoando, o Senhor estará honrando todos os seus compromissos. Amém? Nós primeiro precisamos aprender a pedir perdão para Deus, porque na hora de fazer, nós não pedimos nenhum tipo de instrução para Deus, fazemos de qualquer maneira e de qualquer jeito. Mas quando vem o resultado, vem também o desespero e muitas vezes nós agimos de uma forma precipitada. Mas que nesta manhã o Senhor possa te alcançar, o Senhor possa tocar o teu coração e que você possa administrar da melhor maneira possível. Amém? Administre bem a sua casa, administre bem o seu dinheiro, administre bem os seus negócios, administre tudo aquilo que o Senhor tem te dado. Esteja em paz no nome de Jesus. Amém, queridos?